Oi, vidas! Estou aqui de novo para contar, assim como eu prometi no último vídeo, que a gente vai fazer uma série dos milagres, né? De alguns milagres que aconteceram na minha vida. E eu não sei se eu falei pra vocês, né? Não lembro direito se eu falei no último vídeo, que na Bíblia teve muitos milagres, sinais, maravilhas, principalmente por intermédio de Jesus, mas depois vieram os profetas, e pelos profetas também teve os milagres, prodígios, sinais. E eu acredito que a nossa história, nós somos profetas desse tempo, profetas desse mundo hoje, né? E eu acredito muito fielmente que nós somos a continuação da Bíblia, que nós somos a continuação das histórias da Bíblia. A Bíblia se encerrou ali com aqueles profetas, com aquelas histórias, mas tudo que Cristo fez foi passar exemplos para a gente seguir ele, passar exemplos para sermos igual a ele. Então, eu acredito muito que o meu milagre, o seu milagre, o milagre das outras pessoas, o que a gente passou e o que Deus tem nos livrado de doenças, aflições, de bênçãos também, né? São a continuação das historinhas da Bíblia que a gente escutava, que são a continuação dos exemplos que hoje a gente dá para os nossos filhos, para a nossa geração. E começar lendo aqui a Bíblia, né? A gente vai abrir em Mateus 19, 26. Mateus 19, 26, vamos abrir. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Vou pôr o texto na tela. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Os discípulos estavam indagando a ele, o mancebo, né, o jovem que foi até Jesus e perguntou o que deveria fazer para viver com Jesus. E Cristo falou para ele largar tudo, né, e vir servir. E os discípulos ficaram com muitas dúvidas, né? Estavam indagando de Jesus. E foi o que Jesus respondeu para eles: ao homem é isso impossível. Largar tudo ou confiar plenamente, assim que eu entendo, que é o confiar plenamente em Cristo. E largar tudo e seguir a ele. Ele falou que ao homem é impossível, mas para Deus é possível. E na realidade, isso se aplica em tudo na nossa vida. Se a gente tem certeza, se a gente tem convicção que Jesus Cristo é nosso Salvador, nosso Libertador, se aplica em tudo na nossa vida. Tudo que eu vou fazer ao homem, se eu saio de carro, eu estou sujeita a um acidente. Se eu vou fazer uma caminhada, eu tô sujeita a outro acidente. Eu posso cair, machucar o joelho, tudo. Então, assim, até das coisas básicas do nosso dia a dia, até causas impossíveis que a gente tenha vivido. A respeito de doença, problema com familiar, problema no casamento. Isso é possível para Deus. Por mais que a gente pense que não é possível aos nossos olhos, é muito possível aos olhos de Deus. Então, vamos ao testemunho de hoje, sem mais delongas. Um belo dia a gente estava na igreja, e aí a pastora falou assim: quem tem um desejo, sonho, quem quer ter uma casa própria, quem quer comprar casa própria, quem quer, né, realizar esse sonho da casa própria. E eu, lógico, não posso perder essa oportunidade. Na hora eu falei: eu quero. E aí ela foi explicar, né, como seria, como que queria proceder, o que Deus tinha falado para ela pra gente fazer. E ela falou que era pra gente ungir 7 dias a casa do vizinho. Isso mesmo, 7 dias a casa do vizinho. O pessoal ficou em desespero, disse: como assim eu vou ungir a casa do vizinho? Isso é inveja. Eu vou orar pela casa do meu vizinho, e meu vizinho vai se mudar, não sei o quê. Um monte de mente fértil, foi muito engraçado. Mas eu entendi que não era ela, a figura dela ali, que estava me dando alguma coisa, ou me oferecendo alguma coisa, que é o próprio Jesus. E aí eu perguntei, né, o que tinha que fazer, e aí ela falou isso, que a gente tinha que ungir
por 7 dias a casa do vizinho, que Deus ia abrir as portas pra gente ter a nossa casa, o nosso lar. E assim fui eu. Acordei todos os dias, 6h30 da manhã, e fui ungir a casa do vizinho durante os 7 dias certinho. Porque esse horário não tinha ninguém acordado. Eu, lógico, eu ia morrer de vergonha. Ninguém tinha acordado. E aí eu ia lá correndo, ungia a casa do vizinho e voltava pra minha casa. E aí, depois disso, depois de tanta coisa... lembrando que a igreja, gente, onde eu congregava na época, tinha umas 10 pessoas só. Por isso que eu tô falando assim, que o pessoal escandalizou e tal, porque a gente tinha uma certa intimidade, podia tirar dúvida bem de perto com o pastor, essas coisas assim, tá? Era bem pouquinha gente, só pra explicar. E ela explicou, né, que era um ato de fé, e não, tipo, quem creu, creu, quem não creu, não faz. É um mandamento, se é uma instrução, se quem quiser faz, quem não quiser não faz. E eu não perco oportunidade nenhuma, fui lá e fiz. Então, fui lá uns dias, 7 dias, à casa do meu vizinho. E aí, a gente tinha um prédio, a gente tinha um prédio alugado para armazenamento dos clientes, porque a gente sempre mexeu com parte transportadora, armazenagem, essas coisas. E era num prédio próximo à casa onde a gente morava. E aí, o dono desse prédio, um belo dia que foi receber o aluguel, chegou pra gente e perguntou se a gente não queria comprar o prédio, porque o pai dele já tinha morrido há muito tempo, porque tinha que partilhar com os irmãos dele. E aí ele viu uma oportunidade na gente, perguntou se a gente não queria comprar o prédio. E a gente, achei estranho, mas já que estamos esperando o milagre de Deus, temos que estar atentos a tudo, né, e a todos. E aí ele falou o valor do prédio. E a gente ficou assim, meu Deus, sério que é esse o valor? E ele, sério? E eu, sério? Tipo, sem acreditar de forma alguma. Ele, sério, porque, gente, na época era um prédio comercial, ainda é um prédio comercial. Mas era tipo, uma casa normal seria o dobro do valor do prédio, pelo que ele tinha oferecido. E por isso que eu fiquei maravilhada, mas achei muito estranho e tal. Mas, assim, ele falou, assim a gente fez. E aí, peguei, a gente foi, aí foi papelada pra lá, papelada pra cá, um monte de taxa que a gente não sabia nem de onde vinha, que a gente não tinha nem condições de pagar. E aí, nos 45 do segundo tempo, a gente tinha começado a iniciar o processo no Banco Poupex, que é um banco, é um banco militar. E aí, papelada vem, papelada vai, a gente pegou e conseguiu ser aprovado, pelo menos para dar início no financiamento. Gente, pra vocês terem uma ideia, foi 9 meses a negociação da casa. 9 meses. Foi tipo teste mesmo de fidelidade, de crer, do ato de fé, de tudo que a gente fez, só pra vocês terem uma ideia. E foi 9 meses, mas passou tão assim, uma coisa tão... Era uma alegria tão grande, uma vontade tão grande, que a gente nem sentiu que passou isso tudo, a gente só se percebeu que tinha passado isso tudo depois que a gente já tava dentro da casa. E aí, por ser um banco militar, quando a gente chegou lá, passou a papelada, tudo certo, aprovaram o valor, tudo bonitinho. Só que, no final das contas, a conta de água e de luz estava como prédio residencial, não como comercial. E porque as regras de um prédio comercial seriam um valor totalmente mais alto, as prestações, o financiamento, porque eles entendem que você vai ter renda, essas coisas assim, então não mudaria tudo. Mas enfim, por ser um banco militar, quem fazia o nosso processo, as outras coisas além dos agentes, era o gerente, vamos dizer assim, é o coronel. Não sei se esse é o gerente, não sei se ele que manda, não sei falar.
Mas era um coronel que tava fazendo nosso processo. E, gente, na agência tinha um cara que foi o que recebeu nossa documentação, que o nome dele era Gabriel. Mas pensa no anjo. Sabe que você olhar pro rosto dele, todo ajeitadinho, cabelos, coisas, você olha, é um anjo. Eu tinha certeza que era um anjo, tenho certeza até hoje que era um anjo, que é um anjo. Eu tenho que tirar na minha cabeça, não. Porque nossa papelada, quando ele olhou, ele falou assim, olha, o valor tá errado. O coronel assinou o valor errado. Não pode liberar esse tanto pra vocês, porque o prédio é comercial. Vocês vai aumentar muito o valor, não sei o que. Falou um monte de coisa. Ele falou, mas eu vou ajudar vocês. E foi lá no coronel. E o coronel veio e falou, não posso fazer isso, não sei o que. Ele, coronel, mas você já assinou, não sei o que. Foi uma luta. Eu sei que esse rapaz tratou a gente do céu mesmo. Tem nem, tipo, não teve nenhuma objeção no nosso processo. 9 meses, 9 meses. É porque a parte do inventário do pessoal lá tava tudo bagunçado. Mas que move a fé, né? E aí, esse rapaz, ele ajudou demais a gente. Eu sei que no final o coronel só aumentou um pouco a parcela e quase o dobro, né? Mas se Deus deu, Deus provia também pra gente continuar mantendo. E assinar o papel, conseguiu dar certo lá. Fez a divisão do dinheiro pra todo mundo, tudo certinho, tudo bonitinho. Resumindo, não foi da noite pro dia, como eu falei pra vocês, foi 9 meses de negociação. Mas esse tempo com Deus também, a gente mal, tipo, percebeu que já tinha se passado tanto tempo. Não foi da noite pro dia. À medida que a gente, não foi de uma hora pra outra, à medida que a gente ia avançando, ia descobrindo novas taxas, ia descobrindo novos obstáculos, novos desafios, Deus ia guiando, protegendo, direcionando pro lugar certo, da forma certa, da forma como Ele queria que a gente fizesse. E mesmo que hoje não faça sentido nenhum para você acreditar, quem ia acreditar que um dia a casa do vizinho por 7 dias daria uma casa enorme, digna de rei e rainha? Ninguém ia acreditar. É impossível aos olhos dos homens, mas para Deus não é. Você olhar e Deus falar assim, vai por esse caminho, vai um dia à casa do vizinho, vai orar, vai gravar um vídeo, no meu caso. E você fala, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum agora. Mas você não sabe o que ele tem na sua vida reservado, aonde ele quer te levar. Só confia no processo, confia no Deus que você serve. Só não acredita quem não tem fé. Então você tem que confiar. Não é que tem o meu pastor lá na igreja, o pastor Esdras, fala assim. O pessoal fala fé é o que a gente tem na passagem da Bíblia, né? O firme fundamento das coisas que não se vê, não se esperam, tal, não sei o quê. Mas se esperam, perdão. E só que a definição dele é mais legal. Você primeiro coloca o pé e Deus vem com o chão. O pé, Deus vem com o chão. É muito mais interessante. Deus que nos escolheu, que veio até nós, que nos buscou. Mas quando ele dá uma ordenança, quando ele fala, faz isso, vai por aqui, faz por aqui, não faz sentido pra gente, porque a gente é humano. A gente não tá 100% espiritual 24 horas. Mas se você confiar no processo, se você não confiar no que foi dito pra você, se você confiar que é isso que você tem que fazer, mesmo que não faça sentido, dê o primeiro passo, vá à frente, continue. Vá no propósito. Quando você terminar, você vai falar, caramba, por que eu não fiz antes? Por que eu não vim antes? Por que eu não perseverei antes? Por que eu não insisti antes? E o final é maravilhoso. É sempre gratificante, é sempre satisfatório. Não é só pra alma, é pra tudo. O seu pai fica contente com você.
Você fica contente com você por ter confiado no único que pode te livrar, no único que faz as coisas impossíveis ser possíveis. Então confia e continua. Obrigada, a gente volta para mais outro vídeo. Muito obrigada, tô muito feliz. Obrigada por ter ficado aqui até agora. Continue, só continue. Muito obrigada por estarem aqui. Ativem o sininho, deixe seu like, se inscreva. E até o próximo vídeo.